E aí, pessoal, maratona de jogos da categoria A2. Agora a gente vai ver o último jogo desse grupo e depois a gente volta às 9 da noite, tá? Com mais dois jogos. Hoje tem jogo pra caramba, tem pra todos os gostos. Acabamos de assistir o jogo mais disputado da categoria A até agora. Léo Aratuma virou o jogo contra o Reinozawa 3-2, saiu perdendo de 2-0. Sensacional o nível técnico dos dois. Dois favoritaços por torneio, estão jogando muito. E vamos entrar ali na sala para ver se eles já estão, se o Ren já está pronto para jogar contra o, o Devos. Tá só o Devos por enquanto ali na sala. Vamos esperar mais um pouquinho, né? O Ren acabou de fazer 5 jogos, né? Natural que ele esteja, natural que ele dê uma pausa, né? Para conseguir dar uma respirada ali. Enquanto isso, a gente vai deixando tudo pronto para a gente assistir aí o nosso próximo jogo. Vamos lá que vai ser. Promete um jogo bom também, né? O Devos acabou de jogar com o Léo Arata antes desse jogo, foi o primeiro jogo agora dessa parte da noite. Vou dar mais um minutinho para ver se o Reinozawa entra na sala. E aí vamos com tudo assistir esse jogo aí entre os dois da categoria A. Quem tá aí no chat, por favor, me avisa se o áudio tá bom, se tá tudo certo, se tá tudo funcionando, porque a gente tá fazendo aí um stream depois do outro. Sônia tá por aí. Vamos de novo, Sônia. Vamos de novo. Por que não, né? Vamos com tudo. Pode parar. A gente comecei a transmitir jogo hoje 10 horas da manhã. Teve 10, teve 2 da tarde, aí teve agora esses 3, né? Esse é o terceiro dessa sequência, e depois tem mais dois 9 da noite. E eu tenho que dar uma aula daqui a pouco ainda para nossa querida Renata, hein? 1 hora e meia de aula ainda. Hoje eu vou acabar o dia daquele jeito, né? Tudo ok, né, Sônia? Obrigado. Vamos entrar lá, vamos ver se os jogadores já estão prontos. Já estão prontos. Olá mais uma vez, meus queridos. Já estamos ao vivo. A hora que Oi, vocês Vlad. quiserem, fiquem à vontade. Boa sorte, bom jogo, divirtam-se. Valeu, obrigado, Vlad. Vamos, hein? Já deve estar aquecidão, né? Valeu, Vlad. Já vamos começar? Já. Tá bom pra você já? Já que sei. Então vamos nessa. Bom jogo. Vamos lá, Bom tudo jogo. funcionando. Quando a tecnologia está funcionando, a gente fica feliz, né? Porque se ela não funciona, a gente não sabe como consertar. Então, esse é o maior medo de transmissão de jogo e de jogar em realidade virtual, né? É uma internet, às vezes, que dá problema, é alguma coisa assim que às vezes a gente não tem muito o que fazer, paciência, né? Mas está indo tudo bem hoje, tudo certinho. O primeiro jogo do dia só, o nosso placar estava com um pouco de problema. O site do meu amigo Bibitik, lá da Ucrânia, que é ele que fornece essas informações para a gente aí do placar, né? Esse placar bonito que vocês estão vendo aí na parte alta do vídeo, no centro. Ele que fornece e o site dele estava com algum probleminha ali, ele já consertou e tudo funcionando maravilhosamente bem. Agora vamos ver se o Devos consegue botar pressão em cima do Ren, né? Porque o Ren a gente já viu contra o Arata, um jogador que tem muita qualidade, tá com um backhand fantástico. E o Devos tem que tentar botar pressão. É aquela coisa, né? Quando você está jogando com um jogador que controla o jogo mais do que você, e é isso que eles vão entender nesse primeiro jogo, nesses primeiros dois sets, né? Quem consegue controlar quem? Se a resposta for o Ren, que teoricamente é o jogador mais forte, né? Tem mais pontuação. Se o Ren consegue controlar o João, significa que o João tem que sair da zona de conforto, tem que atacar mais.
Tem que botar mais pressão, porque só no controle ele não vai conseguir jogar. E é isso que ele tá tentando, ó, atacando forte, mas o Ren implacável nessa troca de bola, conseguiu segurar os ataques do João e contra-atacar ali, finalizando com forehand. Aí indo pra cima o João. É exatamente isso que ele tem que fazer. Exatamente isso. Tem que ir pra cima, tentar atacar o máximo de. Toda vez que tiver oportunidade, tem que tentar o ataque. Não precisa ser o ataque mais forte da vida, mas tem que botar pressão para não deixar o jogador mais forte muito confortável, né? E é isso que ele está tentando. Tudo bem se errar, faz parte. O que ele não pode errar é estratégia, né? De repente acomodar, ficar passando bolinha e ser controlado o tempo todo pelo jogador tecnicamente mais forte. E tá jogando bem de forehand o João, né? O Davis. Olha, essa bola que o Ren tá esticando de backhand tá muito boa, muito bonita. Eu não sei se eu vi no circuito mundial virtual alguém fazendo essa bola tão bem. Eu gosto muito de fazer essa bola, mas eu faço quando o jogador ataca com efeito. Uma bola, um ataque mais curto com efeito, aí eu gosto de fazer essa mesma bola na paralela com velocidade. Mas o Ren consegue fazer quando a bola tá rodando, tá rolando funda, já sem muito efeito, tá numa troca de bola mais lisa, né? E ele consegue bater essa bola com muita precisão, a bola entra muito bem. Super difícil fazer isso. Difícil na vida real e mais difícil ainda no virtual, porque no virtual a raquete tem uma sensibilidade diferente, né? É como se a gente tivesse uma madeira um pouquinho mais mole do que as madeiras que a gente jogaria na vida real. Tá conseguindo equilibrar um pouquinho as ações aí o Devos nesse primeiro set do segundo jogo. Equilibrando as ações agora, hein? Excelente ataque na bola curta agora do Devos, hein? E conseguiu, com uma variação de saque, conseguiu chegar no 10-10. Muito bom. Tá certo, tem que ir pra cima mesmo, tem que arriscar um pouquinho. Muito bom esse set, hein? Set muito equilibrado. Devos parece que tá um pouco mais à vontade. Às vezes, quando a gente joga com um jogador que tem mais pontuação, às vezes a gente fica meio receoso, né? Tipo, será que eu vou conseguir aguentar o ritmo? Será que eu vou conseguir achar os ângulos para devolver a bola? Mas aí vai passando um jogo, vai passando o segundo jogo, a gente vai vendo que às vezes não é isso tudo, que é possível, já vai ganhando um pouco mais de confiança, vai ficando mais à vontade, né? E o jogo vai equilibrando. E é exatamente isso que a gente viu no set anterior. Deu uma travadinha, né? Será que travou para eles também ou foi só pra gente aqui? Lembrando que a gente está com três conexões, né? Eu tô aqui no interior de Minas Gerais. O Ren, eu, se não me engano, está em São Paulo, né? E o Devos, para ser sincero, eu não lembro de onde ele está jogando. Então são três conexões de três lugares distantes, diferentes, né? E é uma maravilha essa tecnologia, né? Daqui a pouco, por exemplo, eu vou dar uma aula para Renata, que é uma brasileira que está jogando o torneio aí na categoria C, e ela mora lá nos Estados Unidos. E a gente vai fazer aula, parece que ela está dentro da minha sala aqui conversando comigo. É muito impressionante. Controle bonito agora do Rei nesse bloqueio na paralela, né?
Mas bem equilibrado esse segundo jogo, hein? Devos conseguiu atacar. Bem interessante foi esse segundo jogo. Vamos para o terceiro, que pode ser o último jogo. Se o Reinozawa ganhar, ele fecha o encontro entre eles em 3 jogos a 0. Melhor de 5 jogos, né? Todos os jogos desse nosso rachão, uma melhor de 5 partidas. Cada partida uma melhor de 3 sets por padrão do jogo Eleven Table Tennis, né? Não tem como mudar isso. Que backhand bonito, achou um ângulo bom ali na diagonal, Devos. Ele tá tentando, né? Tá tentando encurtar a bola, tá tentando sair primeiro quando tem oportunidade. É isso mesmo. Essa é a ideia, né? E quando o adversário vem para cima, tentar segurar o máximo possível, né? Essa bolinha para a direita aí do Reinosal, uma bolinha bem sem vergonha, né? Entra bonita também, uma variação dentro do jogo de mesa ali que pode pegar muita gente desprevenida. Muitos jogadores acabam não contando com essa variação de bola lateral para a direita ali, quando a bola está mais curta, e ele faz muito bem. O Léo Arata também faz bem, né? Foi para cima ali o Devos, faz o pivô, atacou. Tem que tentar, é isso mesmo, tem que tentar. A bola quicou uma vez só na mesa, tem que tentar abrir, para não deixar o outro jogador muito confortável, né? Essa bola lateral para a direita, ó. O Devos não parece ter muito problema com ela, mas é uma bola difícil de fazer e difícil de jogar contra, né? Se o Reinozawa ganhar esse set, já fecha o encontro dos dois em 3 jogos a 0. Excelente troca de back. Esse backhand do Rei girou a mais de 100 giros por segundo também. E a bola estava rápida, para você ver a qualidade desses dois jogadores, né? Pega uma bola rápida dessa e consegue girar no tempo certo para essa bola sair rápida e girando bastante, né? E fecha ali o jogo 3-0. O Valeu, Rei. Ren. Valeu. Muito bom, senhores, muito bom. Valeu, Vlad. Obrigado, obrigado mais uma vez aí pela maratona de jogos. Devos, você volta agora às 9 contra o Antônio, é isso? Descansar um pouquinho. Sim, nos vemos daqui Nove a horas pouco. é pela B. Isso. Sim, Rei, parabéns pelos jogos aí, fez 2 jogaços. E a Obrigado, gente, Vlad. a gente se vê em breve aí, tá? Vamos tentar transmitir o máximo de jogo aí de vocês durante o resto do campeonato. Lembrando que vai até domingo da semana que vem o prazo para jogar todos os jogos do grupo. Então façam todo o possível aí para Correto. jogar todos os jogos restantes. Abraço para vocês dois aí, bom descanso e a gente se vê em breve. Valeu. Valeu, Ren. Valeu, Vlad. Valeu, Um valeu, abraço. valeu, Vlad. Falou. E foi pra conta. 3-0 pro Ren já era esperado, né? Lógico. O Ren é um jogador que controla muito, já tá com mais pontuação, tá mais forte dentro do virtual do que o Devos, né? Mas o Devos deu trabalho. O segundo jogo foi bem apertado, podia ter ido para qualquer um, né? E é isso aí. Esse é o legal de um jogador da categoria B, poder fazer 2 inscrições e jogar na categoria de cima, jogar na A, né? Assim como alguns jogadores da C estão jogando na B também. É para ter esse volume de jogo contra jogadores mais fortes, que é ali que a gente aprende, né? A gente aprende muito jogando com esses caras mais fortes. E essa é uma estratégia boa aí do
João do Devos. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. A gente volta às 9 da noite com o Devos e Antônio na categoria B. Então agora o Devos volta jogando na sua categoria de origem contra o Antônio, que também é um excelente jogador do nível da categoria B, um dos favoritos. Ele tem tudo para ser um jogaço, muito equilibrado. E 9h30 da noite voltamos com o jogo da categoria A do Burgani contra o Kivitar. Então a gente vai hoje até umas 10 horas da noite, mais ou menos, talvez um pouquinho mais. Obrigado mais uma vez e a gente se vê daqui a pouco.